Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que você não tem sentido vontade de ler a Bíblia e compartilhar 8 dicas para criar o hábito da leitura bíblica de forma leve e prazerosa. Então fica comigo até o final desse vídeo porque Deus vai falar com você. Não ter vontade de ler a Bíblia é algo que constantemente eu também passo. Também enfrento essa situação de chegar o momento da minha leitura bíblica e não sentir vontade. Confesso que há momentos que isso é mais forte e outros momentos que é mais tranquilo, apesar de já ter anos que eu leio a Bíblia. Então, se você tem menos tempo de caminhada, eu já é quase 13 anos na caminhada com Jesus. De repente, você é mais ou menos. Se você é menos, você ainda está realmente lutando muito para criar um hábito de leitura e tornar ela agradável. Mas o porquê que realmente é tão difícil ler a Bíblia? É tão fácil ler um livro de qualquer tema, é tão simples ligar o celular e começar a ver notícias ou ler coisas que nos atraem a atenção. Mas por que ler a Bíblia é tão difícil? Eu não sei você, meus queridos, mas quando eu pego a minha Bíblia e eu resolvo, Senhor, estou aqui, vou ler a tua palavra, meus irmãos, primeiro que começa barulho de tudo que é jeito. Cachorro começa a latir, vizinho começa a gritar, os filhos começam a chamar, o marido precisa de algo. Se realmente você está no momento de ler a palavra, você vai notar que coisas acontecem. Mas quando não é isso, quando você está sozinho na sua casa e resolve assim, vou ler a Bíblia, começa a vir pensamentos. Você começa a se lembrar das coisas que você tem que fazer, das contas que você tem que pagar, da mensagem que você esqueceu de responder, ou no celular começa a vir mensagem, começa a vir ligação. É inacreditável, mas é exatamente desse jeito. E eu tenho certeza, queridos, que o motivo pelo qual é tão difícil ler a palavra de Deus e vem tantas dificuldades no momento da leitura é pelo motivo de que ler a Bíblia é libertador. Libertador. Começamos no sentido de liberta a dor. A leitura bíblica tem o poder de transformar as nossas vidas. E uma vez que lá, muito tempo atrás, a maior dificuldade era ir na igreja e depois se manter na igreja, vamos lutar a vida toda para ler a palavra de Deus, porque ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Sim, continue indo na igreja, continue ouvindo o pastor, continue ouvindo pregações aqui no YouTube, mas não leia a Bíblia. Para quê? Que bobagem, que perda de tempo. E por aí vai as justificativas que o nosso inimigo vai lançar na nossa mente para nos roubar desse momento. Então, o primeiro motivo pelo qual não sentimos vontade de ler a Bíblia não é simplesmente por não ter vontade, é que ler a Bíblia é iniciar uma guerra espiritual. Entramos aí numa batalha e somos atacados, enquanto não estivermos preparados para essa batalha. Agora, quando nós temos o entendimento de que realmente ler a palavra é algo que não é simples, que é espiritual, começamos a discernir e isso torna muito mais fácil o nosso posicionamento diante dessas batalhas. Primeiro motivo para você não querer ler a Bíblia, porque existe uma batalha espiritual para que você não leia nem entenda o que está lendo. E segundo, porque você não entende o que lê, e daí parece não fazer sentido. Então, um dos motivos pelos quais também nós não queremos ler é porque quando nós lemos, não compreendemos. E é tão chato, ler e não entender. É tão legal quando alguém diz assim, eu li a Bíblia e Deus falou comigo. A minha vida começou a mudar, a minha vida de leitura bíblica, quando eu comecei a ler e Deus começou a falar comigo. Mas não foi assim do dia para a noite. Foi meses lendo a Bíblia sem fazer muito sentido, quando finalmente o Espírito Santo começou a falar comigo através da palavra de Deus. Então agora eu quero compartilhar aqui com você 8 dicas para que você consiga criar o hábito da leitura bíblica e para que ela seja leve, prazerosa, faça sentido e realmente venha transformar a sua vida. Primeira dica: ore confessando a Deus a desmotivação em ler a palavra.
Quando chegar o momento em que você vai fazer a sua leitura bíblica, comece assim, ó. Meu Deus, eu tô aqui com a palavra, Senhor, na mão. Eu tô aqui porque eu sei que eu tenho que ler. O Senhor diz que eu preciso meditar nessas palavras, que essa palavra tem poder de transformar a minha vida. Meus queridos, a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ou seja, quando nós começamos a entender o que está na Escritura, não andamos mais em trevas, começamos a enxergar para onde estamos indo, o que estamos fazendo, começamos a enxergar os nossos pecados e começamos a transformar-nos, segundo a palavra de Deus. Também diz que essa palavra é alimento. Precisamos nos alimentar. Então, Senhor, eu estou aqui, Senhor, sabendo da importância de ler isso, mas eu estou sem vontade, Pai, me ajuda. Em primeiro lugar, começa reconhecendo a sua miséria, a sua falta de vontade de ler e pedindo ajuda ao Espírito Santo de Deus. Segunda dica preciosa: leia sem vontade. Meus queridos, inúmeras vezes são as vezes que eu li sem vontade. Inúmeras vezes são as vezes que eu fiz essa oração sincera diante do Senhor e farei quantas vezes for preciso. Mas eu entendi que assim como eu preciso comer todos os dias, assim como eu preciso tomar um antibiótico quando eu não quero tomá-lo porque eu sei que estou doente, eu preciso. Assim como eu sei que eu preciso tomar água ainda que eu esteja sem sede, porque senão eu vou desidratar, eu preciso ler a Bíblia ainda que sem vontade, ok? Dica 3. Facilite o acesso à Bíblia. Baixe o aplicativo no celular. É muito bom sentar na mesa, sentar numa poltrona e ler a palavra de Deus no livro. Eu acho muito bom. Mas a verdade é que nem sempre é possível, nossa rotina é tão corrida. Use a tecnologia ao seu favor. Existem 2 aplicativos que eu amo muito, que é o Glorify e que é a Bíblia YouVersion. Eu tenho os 2 no meu celular e eles ajudam muito, porque todo dia tem um versículo do dia, tem planos de estudo e se você querer saber mais sobre eles, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo ensinando sobre esses aplicativos de formas distintas e como fazer com que eles te ajudem na leitura bíblica. Mas use aplicativos de Bíblia no seu celular, vai facilitar muito a leitura da palavra. Dica 4. Leia numa sequência. Leia por livros para que, entendendo a história, a leitura seja mais atrativa. Muito eu já li aleatoriamente. E já aconteceu de Deus falar comigo de forma aleatória. Deus fala comigo, eu abri a Bíblia, eu ler e eu entender algo de Deus para minha vida. Mas a verdade é que isso não pode ser uma rotina, porque senão você não vai entender a história, entender o contexto e não vai fazer sentido o que você está lendo. A Bíblia, para quem não sabe, é uma coletânea de vários livros em um livro só. Dentro da Bíblia, por exemplo, tem o livro de Mateus. O livro se chama Mateus. Comece a ler capítulo 1, 2, 3, vai lendo numa sequência. Leia um capítulo por dia, 2, 3, conforme o seu tempo e a sua sede. Mas faça uma leitura numa sequência. Escolha um livro e leia. Dica 5. Crie uma rotina dentro da sua realidade. Eu posso aqui um dia fazer um vídeo compartilhando como eu faço o meu devocional, como eu faço a minha leitura bíblica. E eu posso vir fazer isso, trazer ideias para vocês. Mas a minha rotina de vida, os meus horários são diferentes dos seus. Faça uma rotina de leitura que condiza com a sua vida. Se você é uma pessoa que gosta de acordar mais cedinho, de primeiro ler a palavra de Deus, faça assim. Mas se você é uma pessoa que prefere usar o seu intervalo no trabalho para fazer a sua leitura bíblica, amém, faça assim. Se você prefere ler a palavra antes de dormir, assim seja. Mas crie uma rotina, faça disso um hábito, para que você venha a entender que dentro daquele espaço existe um momento específico que você separou somente para você e Deus. Dica 6. Escolha uma tradução de fácil entendimento. A palavra de Deus, meus queridos, não tem somente várias capas por questão de estética. Existem várias traduções da linguagem. A palavra, ela foi traduzida do original, por exemplo, para a língua portuguesa. E dentro dessas traduções tem várias. Tem algumas mais antigas, onde é um linguajar mais culto, mais rico em culteza, mais rico em sabedoria. E existe um linguajar mais coloquial, um linguajar
mais fácil de entendimento. Eu confesso que quando eu tinha a Almeida Revista, que era uma tradução mais antiga, para mim era muito difícil entender algumas coisas da palavra de Deus. A leitura se tornava difícil, não porque a história era difícil, mas porque a linguagem era tão antiga assim, que não era mais usada, que eu não entendia algumas palavras, o que significava algumas palavras. E eu indico aqui, por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem muito fácil para se entender. Na hora de fazer uma leitura, você vai ver que você vai entender com facilidade a história que está sendo descrita e contada. E também gosto muito da NVI, Nova Versão Internacional, também é linguagem muito fácil de ler e se entender. Então fica a dica, observe a linguagem que você está lendo. Se você tem aplicativo no celular, você pode escolher a linguagem que você quiser. Então isso facilita muito na hora do entendimento da leitura. A dica 7 é uma estratégia de guerra. Pela manhã, crie hábito de ler o provérbio do dia. Para quem não sabe, o livro de provérbios, ele tem 31 capítulos. Cada capítulo para um dia do mês. Então, se hoje é dia 19, eu vou ler provérbio 19 pela manhã. Livro de provérbios é um livro de sabedoria, com dicas práticas para o nosso dia a dia. Muito rico, nos torna muito sábios. Então, se você não sabe como ler, como começar, a dica é essa: inicie o dia lendo o provérbio do dia e encerre o dia lendo um salmo. Vai lendo o livro de salmo numa sequência e à noite, antes de dormir, leia Salmo 1, no outro dia Salmo 2 e assim vai, né? Vai lendo, vai te edificar demais e você vai estar se alimentando da palavra de uma forma mais sólida do que ler apenas um versículo aleatório. Dica 8, uma das mais importantes aqui. Não tenha pressa, tenha constância. Ai, Ká, o que você quer dizer com isso? É maravilhoso ler a Bíblia, vai mudar a sua vida, mas não tente lê-la correndo. Mas leia com constância. Crie um hábito de todo dia ler um pouquinho. E no tempo, conforme a sua sede, conforme o trabalhar do Espírito Santo, comece a aumentar a leitura da palavra. Mas não faça assim, hoje eu vou ler 3 capítulos, e amanhã não vou ler porque não vai dar tempo. Não. Leia então 2, 3 versículos no dia, mas leia todos os dias, do que você ler um monte de palavra num dia e ficar vários dias sem ler a Bíblia. A constância é muito mais importante do que a quantidade que você vai estar lendo. E o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha acrescentado na sua vida, eu espero que te anime a continuar a ler a Bíblia, ainda que sem vontade. A vontade vem, você vai chegar no momento em que vai ter prazer e alegria em ler a palavra. Mas como eu falei, são fases, e eu falei que eu passo por fases bem difíceis. Por quê? Porque nos momentos de luta e de batalha espiritual, nos momentos de dificuldade da nossa vida, quando estivermos passando por momentos difíceis, o inimigo vai se levantar para quê? Para nos enfraquecer. E a forma de nos enfraquecer é tirar a leitura da palavra. Então, vigia. Tá difícil, tá sem vontade de ler, é aí que você tem que se posicionar e ler à força a palavra de Deus. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém. E querendo Pai, até um próximo.